O milionário que partiu seu coração se torna o doador que a filha da mendiga negra precisava. Victor sempre foi o rei do seu próprio castelo, uma mansão magnífica que se erguia como um monumento a anos de trabalho e ambição. Mas após a morte repentina de sua esposa, a opulência que outrora o cercava se transformou em um caixão de solidão. As paredes, adornadas de arte, pareciam murmurantes, ecoando uma alegria que já não existia. Ele vagava de um cômodo a outro, o peso da culpa apertando seu peito, como se cada quadro pendurado lhe lançasse um olhar acusador. O riso das festas que antes aconteciam naqueles salões se tornaram um eco distante, substituído por um silêncio quase ensurdecedor. Cansado do vazio de sua vida dourada, Victor decidiu se aventurar pelas ruas da periferia. Ali, um mundo pulsante de cores e sons, um contraste gritante com seu lar vazio. O aroma de comida de rua misturava-se ao riso de crianças brincando em meio ao pó, e ele sentia uma fome de vida que ama. Lúcia lutava contra os ventos da adversidade. Sua determinação era como um farol. Quando ela falava sobre como cada dia era uma batalha para cuidar de Maria, um nó se formou em sua garganta. Ele jamais imaginou que uma mulher simples, em meio a tantas dificuldades, poderia impactá-lo tão profundamente. Naquele instante, sua dor se entrelaçou com a dela e Victor começou a refletir sobre suas próprias perdas, sobre as verdadeiras questões da vida que ele havia ignorado no brilho de seu dinheiro. Enquanto Lúcia falava, uma ideia ousada começou a criar raízes em sua mente. Ele poderia se tornar um doador de órgãos, algo que poderia salvar a vida da pequena Maria. A decisão parecia um eco das escolhas que o levaram até ali, mas também um portal de esperança. No entanto, a mente de Victor estava repleta de sombras. Seu passado estava à espreita, e antigos sócios, que se opunham a qualquer ato de altruísmo, observavam seus passos com desdém. A pressão sobre ele crescia, e a saúde o caminho à sua frente era nebuloso. Mas dentro dele crescia uma sensação estranha de que, de alguma forma, Lúcia e sua filha estavam entrelaçadas à sua história de vida, de uma maneira que ele ainda não compreendia. E justo quando as incertezas pareciam tomar conta, uma mensagem misteriosa brilhou em sua tela, prometendo desvendar verdades que poderiam mudar tudo. O que era? Uma resposta? Um aviso? Um caminho para a esperança? Ou um abismo de dor? Victor sentiu a adrenalina subindo. Ele sabia que o futuro estava prestes a se transformar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Victor contemplava a mensagem misteriosa em sua tela, seu coração martelava no peito. O que poderia ser? Ele hesitou um instante. A mesma dúvida cortante que o acompanhava desde que conheceu Lúcia e Maria. Com um movimento rápido, ele abriu a mensagem. A luz do celular iluminou seu rosto e um arrepio percorreu sua espinha. A mensagem era de um número desconhecido, mas as palavras eram claras. Eu sei o que você está prestes a fazer. Não se envolva, ou a verdade virá à tona. Uma sensação de pânico o tomou de assalto. Ele leu e releu as palavras, tentando compreender seu significado. O que essa pessoa sabia? Quem poderia estar por trás daquelas palavras? Sua mente girou como um furacão. Lúcia e Maria dependiam dele, e agora
algo ameaçava derrubar a única saída que encontrara para sua solidão. Plena insegurança o envolvia. Teria de fazer uma escolha antes que o tempo se esgotasse. Victor decidiu ir até Lúcia imediatamente. Precisava vê-la, escutar sua voz, tocar suas mãos. Encontrar um caminho através da neblina que o cercava. Naquela tarde, a cidade estava viva, mas para ele, tudo parecia desvanecer em um borrão. O céu carregado de nuvens refletia sua alma conturbada. Cada passo em direção ao encontro era um empurrão contra a correnteza, como se estivesse mergulhando num mar de incertezas. Ao chegá-la, a primeira coisa que notou foi o sorriso de Maria. Mesmo doente, sua luz brilhava intensa, um farol em meio à escuridão. Mas logo, a expressão de Lúcia desviou a atenção. Seu rosto estava pálido, os olhos, geralmente tão firmes, estavam borrados de algo mais profundo, uma dor que a consumia. Ele sentiu um nó em sua garganta. "Victor, você não deveria estar aqui", Lúcia começou, mas ele interrompeu. "Eu quero ajudar, quero." As palavras se perderam. Ele olhou para Maria. A fragilidade dela o esmagava. Então, aconteceu. A porta do modesto apartamento se abriu com um estrondo, e um homem robusto, de cara mal encarada, entrou sem pedir permissão. "O que você está fazendo aqui?" ele gritou apontando para Victor. "Não se aproxime delas." O homem tinha em tom de ameaçador, e o ambiente ficou pesado, como uma tempestade prestes a desabar. Confuso, Victor olhou para Lúcia, que agora parecia pálida, desesperada. "É o pai dela, ele não sabe de nada", sussurrou, os olhos se enchendo de lágrimas. O chão sob os pés de Victor desabou. A verdade, como um lapso de luz, dura e fria, cortou-o ao meio. Você é o pai dela", ele balbuciou, o choque reverberando dentro dele. Lúcia assentiu, a dor formando um contorno no seu rosto, enquanto o homem se aproximava, imposição em cada passo. "Não gosto de pessoas que se intrometem. Se você quer ajudar, fique longe. Ou eu cuido de você." Victor sentiu um misto de raiva e impotência. Ele entendeu que estava em uma armadilha. Uma sombra escura se ergueu entre eles, revelando um novo vazio e uma nova dor. A ligação que ele acreditou que poderia formar se desmanchava em fumaça. Seu coração disparou enquanto girava em direção à saída, mas tudo ficou ainda mais confuso. O celular vibrou em seu bolso novamente. Uma mensagem. "Se você não agir, ela não vai sobreviver. E eu posso fazer revelações que você nunca imaginou. O tempo está acabando." O que poderia ser pior do que aquele momento? O futuro agora era um mistério entrelaçado ao medo e à esperança. Mas o que mais poderia acontecer? Ele sentiu o mundo girar em torno dele, enquanto a verdade, diante do que poderia ter sido, se tornava insuportável. Victor olhou fixamente para o homem que havia acabado de entrar. O peso da revelação que acabara de receber, somado à presença ameaçadora do pai de Maria, tirou seu ar. A confusão pairava no ar, como um vento gélido que cortava a pele. Ele queria entender, mas não conseguia. Lúcia estava ao seu lado, seu olhar implorando por ajuda, mas Victor se sentiu paralisado, sufocado sob a pressão da situação. "Você não entende, Victor. Eu só quero proteger Maria." A voz de Lúcia tremia, mas havia uma força contida ali. A verdade pairava, difícil de definir. O homem encarou Victor, desafiando-o como um lobo implacável. "Se você se aproximar de novo, as consequências serão graves." E enquanto Victor tentava processar tudo, seu celular vibrou novamente no bolso. O som estrondou em seus ouvidos, e sem pensar, puxou o aparelho, esperando que fosse uma mensagem de Lúcia. Mas a tela exibia a mesma mensagem de antes. E agora, uma nova adição. "Eu sei quem ele realmente é. Revele a verdade antes que seja tarde demais." O chão sob seus pés pareceu vacilar por um instante. Ele olhou de um para o outro. Lúcia, com uma expressão de pânico crescente,
e o homem, pronto para atacar. E então, uma voz familiar ecoou atrás dele. Victor, o que você está fazendo aqui? Era talvez a última pessoa que ele esperava ver, e quando ele virou, seu estômago se revirou. Era Clara, sua ex-esposa, que ele nunca pensou que veria novamente. O rosto dela estava pálido, a respiração irregular e o olhar interessante, misto de surpresa e indignação. Clara, como você? O que está acontecendo? As palavras saíram confusas, entrecortadas pela perplexidade, enquanto os olhos dela fixavam-se no homem ao lado de Lúcia. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Quem é ele, Lúcia? Clara demanded. Seu tom era firme, como se cada letra estivesse carregada de uma história mal contada. O pai de Maria estava prestes a abrir a boca, mas Lúcia, com lágrimas, tomou a frente. É o pai dela, Clara, e ele está ameaçando nossas vidas. A situação estava prestes a explodir. O homem, agora visivelmente furioso, começou a se aproximar de Clara, pronto para confrontá-la. Porém, antes que pudesse dizer qualquer coisa, algo virou o curso daquele momento. Uma sirene estridente cortou o ar. Se aproximando rapidamente, a luz vermelha iluminou o apartamento. E o estonteante barulho levou a atenção a um pico ensurdecedor. Polícia! Todos vocês, saiam com as mãos para cima! A voz ecoou dos aparelhos, um tom de comando que fez todo o ambiente vibrar. Victor sentiu que a realidade se desmantelava. Naquele lugar onde encontrou alívio, onde havia sonhado em se reconectar com a vida. Tudo estava desmoronando. Olhando ao redor, ele notou a expressão de Lúcia, de medo profundo. E a de Clara, fixada na cena, um misto de preocupação e raiva. Victor, você não pode deixar isso acabar assim. O que está acontecendo? Clara gritou. A urgência em sua voz, um eco do seu próprio desespero. O pai de Maria se virou para Lúcia, a raiva agora transbordando. Você me traiu. Eu sabia que um dia voltaria a me encontrar, mas não assim. E de repente, a verdade estava ali, prestes a ser exposta, como um mistério que se revela ao amanhecer. Victor tinha uma escolha a fazer. Era aquele o momento em que tudo mudaria para sempre? Ele olhou para Lúcia. Viu o medo em seus olhos. Precisamos contar a verdade, e rápido, ele murmurou, a gravidade de suas palavras ressoando no silêncio que se seguiu. Mas entre a luz vermelha e a verdade que estava prestes a emergir, algo se mexeu nas sombras. Um semblante conhecido surgiu detrás de multidão que se formava, e quando Victor ergueu os olhos, seu coração parou. Era um rosto do seu passado que ele nunca esperou ver novamente. E na fração de segundo seguinte, tudo se tornou ainda mais nebuloso do que antes. O que ele não sabia estava prestes a atingi-lo com toda a força. E ele ficou ali, com a condição de saber quem estavam realmente as pessoas ao seu redor, sem entender que o jogo acabara de começar. Victor estava paralisado, imerso em uma onda de confusão e medo. Seu olhar viajando entre Lúcia, o pai de Maria, e Clara, que estava ali, diante dele, como um fantasma do passado. Ele sentia o coração acelerar como um tambor em sua cabeça. E então, a tensão explodiu. Vá embora, Clara! Gritou o homem, sua voz profunda cortando o silêncio, como um raio desabrido. Isso não é problema seu. Você não pertence a este lugar mais. Ele estava furioso, um leão prestes a atacar. Lúcia tentou segurar a mão da filha, que estava encolhida a seu lado, mas Maria estava em estado de choque, com os olhos arregalados. Victor abriu a boca, mas as palavras não saíram. Ele queria proteger Lúcia e Maria, queria fazer algo, mas havia um abismo sendo aberto bem em frente a ele. Então a sirene da polícia continuava, e aquele clima de caos passou a ser palpável. Isso não pode acabar assim, Victor murmurou. Nesse momento, Clara avançou, a determinação em seu olhar iluminou a sala. Escutem, eu não estou aqui para brigar. Estou aqui para salvar minha filha, assim como você, Lúcia.
Mas as palavras dela pareciam ecoar em um vazio. A tensão crescendo, como um cabo prestes a estourar. E foi aí que tudo começou a mudar. Um lampejo de luz cortou a sala, quando a porta se abriu novamente, desta vez de forma brusca. Um grupo de policiais irrompeu, armas em punho, vozes autoritárias gritando ordens. Mãos para cima, todos vocês! O medo agora não era só de Victor. Todos estavam sob a mira da lei. O pai de Maria estendeu a mão, mas parou ao ver os policiais. Isso é uma confusão. Ele começou, mas foi interrompido. Silêncio! Todos na parede! Um oficial gritou. Quando os policiais se dispersaram, Victor viu um deles se aproximar de Clara e, em um gesto rápido, lhe entregou um documento. Clara olhou para o papel e, em um instante, o sorriso em seu rosto se desfez numa expressão de horror. A cena ficou parada, como se o tempo houvesse congelado. Não, isso não pode ser verdade, Clara sussurrou, as mãos tremendo. O mundo à sua volta parecia ter desmoronado. Clara, o que está acontecendo? Victor perguntou, com o estômago apertado. Os policiais estavam começando a prender o pai de Maria, mas apesar do caos, os olhos de Clara estavam fixos em Victor. Victor, você precisa saber o que está neste documento. É sobre a verdadeira paternidade de Maria. O ar ficou pesado. Uma pedra caiu dentro do peito de Victor. Tudo parecia girar em torno dele. O que você quer dizer com isso? Ela é a filha de Lúcia. Não, Victor. Você não sabe que eu sou a mãe biológica de Maria. E o nome no documento é o seu. O impacto foi como uma bomba estourando, silenciando todos na sala. Os olhos de Lúcia se arregalaram em estado de incredulidade, enquanto Maria olhava confusa entre os adultos, a inocência dela sendo esmagada. Victor ficou paralisado, o mundo inteiro balançava sob seus pés. Ele olhou para Clara, depois para o pai de Maria, o homem que ele agora percebia como estranho. O que estava acontecendo? Todas as verdades que ele havia conhecido estavam se desmoronando. Ele havia se conectado a Lúcia, sentindo um chamado, mas tudo estava ligado a alguma outra dimensão que agora se revelava. Você não pode estar certa, Victor balbuciou, mas o olhar de Clara dizia o contrário. Ela estava chorando e a confusão só aumentava. Esse documento trouxe à tona todo o nosso passado. Maria é sua filha, Victor. A sala parecia girar e Victor se sentia perdido, cercado por mentiras e segredos. Maria, tão frágil, olhando para ele com os olhos de um mundo que não fazia sentido. Ele havia pensado que poderia ser o herói, o salvador, mas agora a verdade estava apontando uma flecha direta para seu coração. Chegou a hora de você decidir, Victor, sussurrou Clara, o desespero na voz dela ressoando como um fôlego final. Lúcia, tensa ao lado dele, também buscava respostas, seu mundo despedaçado em fragmentos ao seu redor. O que isso significava? Qual seria o próximo passo? A cada segundo, o peso da verdade pesada se instalava, e a única certeza que restava era a desolação. O futuro ficou sombrio, enquanto Victor sabia que tinha um dilema exato diante de si, a escolha que poderia mudar tudo. Victor estava paralisado. O ar ao seu redor parecia denso, como se o tempo tivesse congelado. Ele olhou de Lúcia para Clara com a certeza de que as palavras que haviam acabado de ser ditas estavam mudando tudo. A revelação sobre Maria ser sua filha explodiu como um foguete no céu escuro. O que era real? Ele sempre se sentiu vazio, mas agora a escuridão tinha um nome e um rosto. O que você quer dizer? Ele mal conseguiu articular, sua voz partindo-se em 1000 pedaços. O passado e presente pareciam se chocar em um furacão de emoções. Eu sabia que isso chegaria até você. Maria é sua filha, Victor.
Clara insistiu, sua voz quebrada. Lúcia a observava com um olhar que misturava incompreensão e dor. As lágrimas estavam prestes a transbordar de seus olhos, mas ele não podia se concentrar na dor dela agora. O pai de Maria estava prestes a explodir. "Basta!" o homem gritou, a raiva emanando dele como um fogo intenso. "Você não pode ficar falando essas bobagens." Mas os nervos estavam à flor da pele, e a chegada dos policiais apenas intensificou a tensão. Os olhos de todos se voltaram para o grupo que entrou repentinamente. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo," ele xingou, enquanto tentava sair da linha de fogo. Mas Clara avançou, determinada, segurando o documento. "Eu sei o que você fez, e você não pode fugir das consequências." A coragem dela desafiava a gravidade da situação. Mas foi então que tudo mudou. Uma grande explosão estremeceu o ambiente. A janela do apartamento se estilhaçou e um brilho ofuscante invadiu o espaço. Todos viraram a cabeça, suas vozes se transformando em gritos e sussurros de horror. Um estrondo ensurdecedor ecoou, e os policiais começaram a gritar ordens. "Cuidado! Todos para o chão!" A adrenalina subiu enquanto Victor caía, puxando Lúcia e Maria para baixo. O desespero pairava no ar, um misto de fumaça e gritos. "O que foi isso?" ele perguntou, tentando reunir seus pensamentos. O pai de Maria tentou se levantar, mas estava atordoado pela cena caótica. O medo estava estampado no rosto de todos. Sofrendo com a confusão, Victor ergueu a cabeça e viu uma figura conhecida entre as sombras da explosão. Era um homem que ele nunca quis ver novamente. Marco, seu antigo sócio, que ele pensava estar preso por crimes financeiros. O olhar de Marco não era de um homem arrependido, mas de alguém determinado a acabar com tudo. As memórias de um passado obscuro voltaram com força total. Marco estava lá por um motivo, e a ameaça se tornava mais real a cada segundo. "Você não tinha que ter se metido com essas pessoas, Victor," Marco disse, com um sorriso frio. "Você achou que poderia escapar? Que poderia deixar o jogo? Você ainda é meu, e a verdade sobre a sua vida e o que você fez nunca ficará enterrada." O tempo parecia paralisar enquanto Victor ouvia as palavras. Uma nova camada de horror se aprofundava ali. A missão de Marco era clara: expor segredos. Ele tinha conhecimento sobre a verdadeira paternidade de Maria. O medo percorreu o corpo de Victor como uma corrente elétrica. "Você não vai levar isso adiante!" ele gritou. Mas Marco simplesmente riu. Aquele riso que drenava forças. "Não se preocupe, meu amigo. Essa é apenas a introdução. Os jogos estão apenas começando. E eu tenho um plano que vai colocar tudo isso de cabeça para baixo." Victor sentia que sua vida estava se esfacelando. A verdade que ele havia tentado esconder se tornava cada vez mais evidente. Os olhos de Lúcia estavam fixos nele, um abismo de desespero. O pai de Maria olhou para Clara, consciente de que tudo o que ele sabia poderia ser exposto em breve. Maria estava tremendo, só conseguia se segurar a mãe. A fumaça começou a se dissipar, mas a tensão estava longe de acabar. Victor sabia que seu dilema moral era maior do que qualquer coisa que ele já enfrentou. Seu destino, agora, estava interligado a segredos que ele não estava preparado para encarar. Mas uma coisa era clara: Marco tinha o controle agora, e a luta estava apenas começando. À medida que os policiais se agruparam, a atmosfera se tornava opressiva. Cada olhar ao redor carregava perguntas não ditas, acordos quebrados e promessas irremediáveis. "O que vai acontecer agora?" Lúcia murmurou, os olhos arregalados de medo fixados em Victor. Ele não tinha respostas. O mundo parecia girar, e enquanto as sirenes tocavam como um triste lamento, ele apenas conseguiu pensar em uma coisa: o jogo acabara de se intensificar. Victor estava ali, parado, sentindo o chão se desprender sob seus pés.
A revelação de Clara, que Maria era sua filha, ecoava em sua mente como uma bomba. Lúcia olhava com olhos arregalados, em choque, enquanto o pai de Maria parecia ferver de raiva e confusão. A polícia cercava o lugar, as vozes se misturando com os gritos e a sirene ainda ressoando. O medo e a tensão criavam uma tensão palpável no ar. "Isso não pode ser verdade!" gritou o pai de Maria, olhando para Clara como se ela estivesse possuída. "Você está tentando enganar todos nós. Tá tudo aqui." Clara insistiu, segurando o documento. "Os testes de DNA mostram que Victor é o pai." Victor sentiu um nó na garganta. O que ele faria agora? O pai de Maria avançou, a fúria pulsando nele. "Você não pode fazer isso. Maria é minha filha." As palavras saíram como um rugido. Mas antes que ele pudesse se lançar para cima de Clara, um novo som interrompeu a cena. Um estrondo. As luzes da sala piscavam e as paredes tremiam. Algo pesado se aproximava. Um carro da polícia colidiu com outros veículos do lado de fora. Depois, gritos. Os policiais trocaram olhares alarmados. O caos se intensificava. "Cuidado!" alguém gritou. O ambiente todo vibrou, a sensação de perigo pairava. E então, de repente, a porta do apartamento foi arrombada com força. Uma figura alta e imponente entrou. Um homem com um olhar frio e decidido. Marco. Victor congelou. O passado voltou com força total. "Marco!" gritou, sua voz ecoando nas paredes. O ex-sócio de Victor trouxe uma aura de desespero. "O que você está fazendo aqui?" Marco sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era um sorriso predador. "Ah, Victor, eu não poderia deixar você e essa pequena família de fora do show. A verdade precisa ser revelada." As palavras dele eram venenosas. Os oficiais estavam confusos. "Mantenham-se juntos, não se movam!" gritaram. Mas ninguém prestava atenção. Todas as cabeças estavam voltadas para Marco, que tinha um olhar que indicava que algo grave estava prestes a acontecer. Ele tirou algo do bolso. O movimento foi rápido. Um documento. "Você acha que conseguiu esconder tudo isso por tanto tempo?" Marco falou a voz alta e cortante. Ele estendeu o papel na direção de Victor. O que estava escrito lá poderia mudar tudo novamente. Victor não podia acreditar no que via. Era uma revelação sobre um esquema sujo que envolvia sua antiga empresa. Uma fraude que ele nunca imaginou que estivesse ali. No entanto, havia mais. Uma data estava destacada. E ao lado dela, um nome. O nome de Lúcia. "Você se lembra do que fez, Lúcia?" Marco provocou, um brilho maligno nos olhos. "E como você enganou Victor? Como poderia se fugir desse jogo?" A sala ficou em silêncio, o tempo parou. Todas as verdades começaram a se desvelar como um véu. Victor olhou para Lúcia, seu coração pesando. "O que você fez?" Ele mal conseguiu articular. As mãos de Lúcia tremiam. "Você não entende. Eu apenas fiz o que pensei ser certo." Ela estava em choque, sua determinação desaparecendo sob o peso da acusação. E então, a revelação brutal atingiu Victor como um soco no estômago. Lúcia não era apenas uma simples mulher em necessidade, mas alguém que tinha laços diretos com seu passado sombrio. Um jogo que ele havia tentado deixar para trás. Um passado que estava voltando para assombrá-lo agora. A confusão se misturou com a dor. O pai de Maria, ainda em pé, não parecia mais com raiva, mas com pena. Ele sabia que a vida de Lúcia era um trem desgovernado, mas o maior choque ainda estava por vir. Antes que alguém pudesse processar, um grito cortou o ar. "Mamãe!" Era Maria, que diante da cena desabou no chão, o terror se espalhando por todo o seu pequeno ser. Naquele momento, as luzes da sala apagaram. Um silêncio mortal tomou conta. E no escuro, enquanto a sala respirava como se estivesse presa, Victor se deu conta de que tudo o que ele conhecia estava em ruínas, e a verdade estava prestes a desagregar de uma vez por todas. Maria desabou no chão.
o grito dela ecoando pela sala como um chamado desesperado. O caos se espalhou como fogo. Todos estavam em choque. Victor não sabia se corria para confortar a menina ou se enfrentava Marco, que estava com um sorriso malicioso nos lábios. O tempo parecia parar, e a verdade na sala se tornava um labirinto sem saída. Maria! Lúcia gritou, finalmente se ajoelhando ao lado da filha, que estava paralisada, os olhos arregalados, absorvendo tudo ao seu redor. Clara, com o documento ainda nas mãos, parecia estar em um transe, as palavras que tinha acabado de dizer ecoando em sua mente. O pai de Maria parecia uma besta encurralada, enquanto a tensão pairava no ar como um gargalo pronto para estourar. E então, uma nova explosão, não de uma bomba, mas de uma verdade que estava prestes a ser revelada. Você não sabe quem eu sou, Victor. Marco gritou, dando um passo para frente, a raiva pulsando em suas veias. Eu não sou apenas um sócio que você traiu. Você realmente não sabe do que está falando. O ambiente inteiro parou. Todos os olhos estavam em Marco, e Victor começou a sentir um nó se formando em seu estômago. O que mais ele estava escondendo? Então, com um gesto dramático, Marco ergueu o braço e apontou para Lúcia. Essa mulher não é quem você pensa que é, Victor. E Maria não é a única criança que você pode ter perdido. As palavras pairaram pesadamente no ar, como um temor que se transformava em uma realidade insuportável. Clara, que estava em choque, finalmente explodiu. O que você quer dizer com isso, Marco? O que você está escondendo? Ah, Clara, você não sabe, não é? Marco se virou para ela, o sorriso se transformando em uma máscara de zombaria. Essa mulher é mais complicada do que você poderia imaginar. E a verdade sobre Maria? Bem, não é só Victor quem tem laços com ela. A sala estava cheia de murmúrios. E antes que Victor pudesse perguntar mais, Marco jogou uma nova bomba. Você acha que eu trouxe apenas um documento aqui? A verdade é que Maria não é apenas filha do Victor, mas também de alguém mais poderoso. O que você não sabe é que não só o passado de vocês está interligado, mas sim o passado de todos nós. Opa, o que ele estava dizendo? O que mais havia sobre a vida dele que Victor não sabia? As palavras de Marco ecoavam em sua mente enquanto Clara e Lúcia trocavam olhares incrédulos. Era um jogo de sinuca com vidas humanas, e todos estavam prestes a perder na rodada. Basta! O que você está insinuando? O pai de Maria gritou, agora visivelmente perdido. O caos estava se transformando em um espetáculo de terror, e Maria, ainda no chão, parecia cada vez mais distante. Marco sorriu, aquele sorriso atravessado, como se estivesse prestes a revelar algo glorioso. A única forma de você realmente entender isso, Victor, é perceber que algo muito maior está em jogo. Você quer saber a verdade sobre Maria? Olhe para Lúcia. Há mais do que você pode imaginar. A sala ficou em silêncio novamente. Somente a sirene da polícia ressoava ao fundo, como uma trilha sonora de um filme de terror prestes a atingir seu clímax. Victor olhou para Lúcia, para o modo como ela estava tremendo, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. A confusão se transformou em um medo congelante. Então, Maria, quem é seu pai verdadeiro? Victor finalmente perguntou, a voz fugindo dele como um sussurro. A pequena, ainda sentada no chão, olhou para ele, os olhos brilhando com lágrimas. Eu não sei, papai, eu não sei. E cada palavra cortava Victor como um punhal. O futuro deles pendia por um fio. Com Marco ali, toda a estrutura das suas vidas estava em jogo. Uma verdade devastadora se desenrolava, e Victor se perguntava se seria possível sobreviver a tudo isso. Ele estava preparado para lutar pela verdade que agora se desnudava, mas havia algo cruel demais para ser enfrentado. Então, Marco deu passos atrás, erguendo um arquivo com documentos de fotos, sua expressão mudando para algo mais sombrio. Você vai querer olhar isso, Victor.
porque o que está aqui pode fazer tudo isso parecer uma piada. O que teria em suas mãos o homem que parecia ter semeado o caos? E enquanto o silêncio dominava a sala, Victor sentiu que tudo estava prestes a desmoronar de uma vez por todas. O que mais estava escondido? O que mais ele não sabia? As respostas eram a única salvação, mas à medida que Marco expandia a visão de um futuro sombrio, um sopro gelado percorria a unidade que antes pensava ser indestrutível. O jogo acabara de começar. Victor ainda estava em choque, parado e sem saber o que fazer. O ambiente parecia girar à sua volta enquanto Marco exibia o documento, um novo fardo na atmosfera já pesada. A sala estava tensa, a sirene da polícia ecoando como um lamento distante. Você está prestes a descobrir muito mais, Victor. Marco prosseguiu, provocando um silêncio carregado de expectativa. Com um gesto rápido, ele desdobrou o papel, revelando fotos. Mais uma vez, todos os olhos se voltaram para ele. Victor se aproximou, seu coração batendo descontroladamente. As imagens eram de um lugar que lhe era familiar, o antigo prédio da empresa onde trabalhou. Ali estavam pessoas que ele conhecia, antigos colegas, todos reunidos em uma festa. Mas o que mais chocou Victor foram as pessoas no fundo da foto. Ele reconheceu Lúcia, e ao lado dela, um homem que parecia ser seu pai. Mas a pior parte era ver Clara na foto. Sua expressão alegre e acolhedora. O que isso significa? Victor murmurou, sem querer acreditar no que via. Marco sorriu, como se tivesse adivinhado sua confusão. A festa foi celebrada para esconder o que realmente estava acontecendo. Todos aqui estavam envolvidos em algo muito maior, e você, como sempre, era o último a saber. Nesse momento, uma série de sentimentos o atropelaram. Raiva, culpa, confusão. A verdade começou a se enredar como uma teia ao seu redor. Ele sentia que tudo apertava, sonhando em encontrar um espaço para respiro. Mas o que você quer com isso? Gritou Lúcia, suas emoções explodindo em meio ao caos. Você só quer se vingar por algo do passado? Seu olhar estava fixo no homem que antes parecia inabalável. Agora começava a se infiltrar no medo. Não, querida. Marco se inclinou como um gato ao redor de sua presa. Quero expor verdades que podem mudar tudo. Victor, você é o único que ainda não viu o quadro completo. A paternidade de Maria é peça-chave, mas há mais. Você realmente não sabe o que está em jogo. O pai de Maria, que até então se mantinha em pé, desmoronou no chão, as forças o abandonando. O que você sabe sobre a minha filha? A voz dele quase um sussurro. Marco apontou para a criança no chão. Maria estava lá, ouvia tudo, com aqueles olhos grandes fixos em todos, sem entender. Você quer proteger sua filha? Então ouça. Lúcia não é quem você pensa. E Victor, ele virou para ele. Sua vida é um labirinto de mentiras que finalmente estão se desenrolando. Você é parte de algo muito mais profundo. Ele pairou no ar e a tensão era palpável. Então, em um movimento dramático, Marco retirou outra folha, erguendo-a como se fosse um troféu. Aqui está o que realmente mudará tudo. Ele abriu a papelada em uma fração de segundo. Esta é uma ordem de um tribunal, implicando não apenas você, Victor, mas a própria Lúcia e Clara. O nome dela ressoou com força, levando todos a pensarem no que poderia estar por vir. O ar ficou pesado novamente. Victor sentiu sua cabeça girar. Queria entender, mas tudo parecia um pesadelo. Max, o ex-parceiro de Clara. Ele está dentro disso também. E a verdade é que ela nunca foi apenas uma mãe. Ela é uma garota perdida em um mundo que fez dela uma hiena. Marco continuou. E com isso, a sala explodiu em murmúrios. Você está mentindo! Clara gritou, a desesperança dançando em seu olhar.
Mas as palavras de Marco ecoavam, devorando suas certezas. A dor que residia no peito de Victor tornou-se insuportável. Ele olhou para cada um deles, sentindo que a conexão que pensou ter estava desmoronando. "Eu não posso acreditar em você", ele exclamou. Mas Marco já havia plantado a dúvida, e enquanto isso, a sirene da polícia ainda ressoava ao fundo. "Não vai demorar. Você terá que decidir de que lado está." Ele sorriu, um sorriso cruel, antes de girar e se afastar, deixando o clima pesado no salão. O caos aumentou. Quanto mais Marco falava, mais os segredos emergiam, e no final, tudo o que Victor acreditava que sabia estava se despedaçando. As alianças se tornaram frágeis, os olhares passaram de confiança para desdém. A verdade era dolorida, quase insuportável. "O que acontece agora?" Victor se perguntou, uma maré de desespero tomando conta dele. E naquele momento, quando tudo parecia que ia explodir, um disparo ecoou através da sala. Um único tiro, seguido por um grito que cortou o ar. Quando a poeira assentou, as vidas de todos haviam mudado de forma irreversível. A verdade agora tinha um novo significado, e Victor estava prestes a descobrir o que realmente havia por trás de todas aquelas máscaras. Um mistério profundo e mergulhado em dor, que deixou todos inquietos, e a única certeza que restou foi a dúvida do que viriam a enfrentar a seguir. O estrondo ainda reverberava nos ouvidos de Victor. Ele nem sabia o que pensar. As palavras de Marco pesavam como chumbo. A paternidade de Maria é só o começo. A sala estava em silêncio, todos cientes de que o que estava à frente poderia mudar tudo. Victor respirou fundo, o coração martelando no peito. Ele queria se aproximar de Maria, mas o medo contido ali era palpável. Lúcia estava paralisada, os olhos dela implorando por explicações. Clara, ocupada tentando entender a bomba que Marco acabara de lançar, ainda segurava o documento na mão, a expressão de desespero marcado em seu rosto. O pai de Maria, desesperado, gritava pelo que poderia perder. "Essa é a verdade de nosso jogo, Victor. Se a sua vida gira em torno de mentiras, a fumaça está prestes a se dissipar e a verdade será revelada." Marco disse, seu olhar satisfeita. Nesse momento, ele parecia mais um maestro em um concerto macabro. As palavras dele se deslocavam direto para o coração de todos, afundando como uma âncora. Mas quando tudo parecia perdido, a porta foi arrombada mais uma vez. Todos se viraram, esperavam o pior, mas o que entrou pela porta era inimaginável. Era Sofia, uma amiga antiga de Clara, com um rosto tão pálido quanto uma folha de papel. "Parem tudo agora, eu tenho que falar", gritou, demais apressada, cortando o ar com sua agonia. E naquele instante, quando Sofia se avançou, algo brilhou em suas mãos. Um pequeno dispositivo que ela imediatamente levantou para todos verem. "Eu sei tudo, eu tenho provas. A verdade não é apenas sobre Maria. É muito maior." O choque disparou entre todos. O que poderia ser pior que a revelação feita por Marco? O passado de todos estava agora em jogo, e a tensão era como uma corda prestes a romper. Sofia olhou ao redor, ciente do terror que havia instigado. "Não é só uma questão de paternidade. É sobre tudo o que aconteceu antes disso. Todos nós temos um elo que nos une de uma forma que ninguém esperava." "Para!" gritou Marco, tentando interromper. Mas Sofia não se calou. "Victor, lembre-se da noite que tudo mudou. A noite da festa. A noite que todos vocês querem esquecer, mas não podem. Alguém estava tramando algo muito mais sombrio. Não é só sobre vocês. É sobre nós, cada um de nós. E o que eu encontrei nesses arquivos expõe uma rede de mentiras." Victor sentiu sua boca secar. O dia que ele achou que havia deixado para trás, as memórias vinham à tona, como um mar turvo que se agita. Ele lembrou novamente de Clara
e como sempre se sentia no centro de um redemoinho. Mas agora, tudo estava mudando ainda mais rápido do que poderia acompanhar. Você está dizendo que todos nós estamos envolvidos nesse esquema? Ele murmurou, a gravidade da revelação começando a se formar em sua compreensão. Essa rede de mentiras, de segredos, é isso mesmo? Sofia acenou, seu rosto refletindo a urgência da situação. Se não encontrarmos a verdade juntos, perderemos tudo. Mas as palavras dela foram interrompidas com um novo estrondo. A porta se abriu novamente. Era a polícia, mas não a comum. Uma unidade especial, armada até os dentes, pronta para evitar qualquer possível violação. Todos ao chão, ninguém se mexe, gritaram, e a sala mergulhou mais uma vez no caos. As luzes piscavam, e Victor sentiu seu cérebro entrar em colapso. Uma verdade ainda mais sombria se desenrolava, e a sala agora era um microcosmo de segredos e revelações. O que está acontecendo? Victor gritou, enquanto o coração batia descontroladamente em seu peito. Eu não tenho certeza de quanto tempo temos. A voz de Sofia estava tremendo. Mas a verdadeira conexão é com pessoas que estão aqui, mas que nunca esperaram estar profundamente enredadas nessa trama. Mas o tempo estava se esgotando. O que cada um deles faria? Como se protegeriam uns aos outros, enquanto a verdadeira natureza da trama se desdobrava na frente deles? As sirenes ainda podiam ser ouvidas ao fundo, e eles estavam prestes a descobrir que as consequências dessa noite seriam muito mais graves do que poderiam imaginar. Victor sentiu que o chão se abria de novo. Com um olhar fixo em cada um ali presente, ele percebeu que eles estavam em um caminho sem volta. E a única certeza que tinha agora era que a trajetória de todos estava prestes a mudar de uma forma que ele nunca poderia ter previsto. A tensão na sala estava insuportável. O estrondo do disparo ainda ecoava em seus ouvidos. Sofia, com o dispositivo em mãos, levantou mas que já parecia fora de controle. Os policiais entraram, vozes altas, exigindo que todos se rendessem. O pai de Maria estava em choque. Lúcia chorava, e Clara, ainda tentando entender o que estava acontecendo, parecia uma sombra do que já foi. Agora não, gritou Marco, percebendo que suas cartas estavam se esvaindo. Sua expressão, que antes exibia autoconfiança, agora carregava impaciência. Sofia avançou, decidida. A verdade é a única saída. Eu não vou deixar que isso termine aqui. A coragem dela iluminou o ambiente sombrio. Victor sentiu que a energia estava mudando. O que está acontecendo, Sofia? O que você tem para nós? Ele precisava saber. A urgência permeava sua voz. Ela olhou para ele, intensa, e começou a explicar. Essas provas, eles vão expor tudo. O que Marco faz, o que todos nós fizemos. Não é só sobre Maria, é sobre a corrupção na empresa, sobre como vidas foram afetadas. Precisamos agir antes que eles a destruam. A determinação dela empoderou a todos ali. Um dos policiais se aproximou de Marco, que estava quase desesperado. Você está preso por conspiração e ocultação de informações, disse ele com a voz firme. Marco tentou resistir, mas a realidade lhe atingiu. Enquanto isso, Victor virou-se para Maria e Lúcia, buscando conforto nos rostos familiares. Nós vamos sair dessa. Vamos encontrar um jeito de torná-las seguras, ele prometeu. E embora a situação fosse desesperadora, uma fagulha de esperança acendeu dentro dele. Escutem, gritou Sofia. Se não nos unirmos agora para derrubar essa teia de mentiras, perderemos tudo. Precisamos de coragem. As palavras dela reverberaram. A sala tremia com a gravidade do que estavam prestes a enfrentar. Os policiais, agora mantendo Marco sob controle, focaram suas atenções nos outros. Um deles se virou para Clara. Você sabia de tudo isso? Que o seu ex-marido estava envolvido? A acusação trouxe um peso maior, como se o mundo estivesse se desmoronando em torno de cada um deles.
Clara olhou para Victor, seus olhos cheios de lágrimas. Eu não sabia o quanto a situação era grave. Não posso acreditar que tudo esteja se desnudando agora. O desespero girava na sala. Mas havia uma determinação crescente no olhar de Sofia. Vamos juntos, mas precisamos de um plano, ela disse, abrindo o dispositivo e revelando o que tinha. A luz azulada iluminou os rostos, e Victor viu ali todos os rostos que haviam sido ofuscados pela mentira. De repente, Maria se levantou, com a força que só uma criança poderia ter, e exclamou: Eu quero saber a verdade, não quero mais mentiras. Seu tom inocente cortou o ar, e todos se viraram para ela. Nesse momento em que a inocência se encontrava com a dor da verdade, Victor fez uma promessa silenciosa. Ele lutaria por todas as vidas que estavam em jogo. Enquanto os policiais controlavam Marco, Clara, Lúcia, Sofia e Victor se reuniram, as mãos se entrelaçando em um silêncio cúmplice. O futuro deles ainda era incerto, mas eles sabiam que a verdade estava a poucos passos de ser libertada. A coragem crescia, assim como a união de seus laços, e na presença daquela tempestade, onde o medo e a esperança se entrelaçavam, uma nova história estava prestes a começar. As consequências ainda eram uma sombra no caminho, mas o renascimento da verdade se anunciava. Por um momento, se sentiam invencíveis. Mas a última linha estava longe de ser desenhada. E agora, coisas ainda mais profundas poderiam estar por vir. Qual seria o próximo passo? O que mais a verdade guardava? As perguntas pairavam no ar, assim como o futuro incerto que se aproximava deles. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o canal a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Suas interações fazem toda a diferença. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Juntos, continuaremos a transportar você para novas histórias incríveis.